Eu vou fazer um editorial que tem a ver com a reforma da Previdência. E aí, então, meninos, a gente gruda com a reforma da Previdência e o famoso bloco bebiano fica para o bloco seguinte. Eu vou fazer porque é um texto que está sendo muito bem falado e, de fato, eu acho que o texto vai ao ponto que interessa. Porque eu o fiz ancorado num poema bastante conhecido por quem lida com literatura ou com arte e tal. Esse negócio de literatura, de arte, essas porcarias aí. É bastante conhecido e é um texto absolutamente genial de um poeta à sua maneira única, né? Que era o poeta grego, né? Constantino Cavafis. Olha aqui. Do fim do século passado, do fim do século XIX e início do século XX, morreu em 1933. Vamos lá. Por que tantos entre nós fingem normalidade como se os poderes da República estivessem a viver dias tensos, mas dentro da normalidade? A repetição aqui é de causa pensar. É que a reforma da Previdência chega logo. Por que se assistiu àquele espetáculo deprimente no Senado, com o regimento interno sendo rasgado, muitas vezes num processo eleitoral que de modo deliberado e assintoso ignorou uma decisão do Supremo? É que a reforma da Previdência chega logo, e depois dela o país não será o mesmo. Ela vai ditar as novas relações do Congresso com o Poder Executivo. Por que tanta apatia de algumas vozes antes indignadas com o autoritarismo petista e que até tinham certa admiração por um certo Reinaldo Azevedo, embora pudessem não entender direito o que ele escrevia e nem porquê? É que a reforma da Previdência chega logo. Ela submeterá as questões relativas à democracia a uma nova clivagem, a uma nova divisão, uma nova categorização, de sorte que equacionar o déficit do setor e o rombo do orçamento pode perfeitamente bem tomar nas consciências o lugar antes reservado a algumas abstrações que nos aprisionavam a uma agenda velha, a exemplo das liberdades individuais. Por que tanta gente boa silencia quando o ministro da Justiça resolve introduzir no Código Penal licença para matar, não distinguindo o aceno à barbárie da legítima defesa e da garantia da ordem? É que a reforma da Previdência chega logo. Ela vai liberar os recursos para que se construa um novo país. E aquele excesso excusável criado pelo digníssimo ministro se dará lugar aos mansos de espírito. Até lá, seremos obrigados a matar e empilhar corpos, como ocorreu no Morro do Falé em Santa Teresa, no Rio. Ele, o ministro, combate a corrupção. E isso pode conviver com a morte de alguns pretos ou com lobistas da indústria de armas a frequentar o Ministério da Justiça sem previsão na agenda. É que a reforma da Previdência chega logo. Viveremos finalmente sob o império das leis de mercado, ainda que se tenha de fazer concessão ao mercado das leis. Né? Eu adorei esse meu trocadilho. Por que esses tais mercados não vem problema em que o partido do presidente seja um vistoso laranjal? Por que já não parece tão grave que um filho do presidente chame de mentiroso um ministro de Estado, gravando uma conversa do próprio pai com dito cujo e divulgando na internet, evidenciar que ainda não se tem um governo, mas uma bagunça que só não degenera em anomia, porque um pouco nos resta da burocracia virtuosa que mantém o Estado ainda que mambembe de pé? É que, santo Deus, a reforma da Previdência chega logo e depois dela tudo vai virar suco. Porque são poucos a se escandalizar com as sucessivas evidências de proximidade, para empregar uma palavra neutra, entre um senador da República, filho do presidente, e as milícias que aterrorizam o Rio. É que a reforma da Previdência chega logo e ela terá o poder de reescrever biografias. Porque até pessoas de boa-fé aquecem com uma tal operação lava-toga que tem o intuito claro de constranger o Supremo e submetê-lo aos interesses do Executivo, a exemplo do que se dá nas genuínas ditaduras do mundo. É que a reforma da Previdência chega logo. E aqueles senhores não podem ser entraves ao bem do Brasil. Escreva esta coluna, é a coluna da Folha, escreva esta coluna na pegada do poema Espera dos Bárbaros, do grego Constantino Cavafis,
nascido em 1863, morto em 1933. Recomendo o poema a quem não conhece. No texto, Cavafis imagina os últimos dias do Império Romano na expectativa da chegada dos invasores. Tudo para, nada mais importa. Não é uma reflexão sobre a história, mas sobre a existência. No poema, os brutos não chegam. E os versos finais refletem o desalento, aqui no caso na tradução de José Paulo Paes, feita direto do grego. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução. As centenas de textos que escrevi eu, Reinaldo Azevedo, em defesa da reforma da Previdência, expressam a minha opinião sobre o tema. Mas a dita cuja, a reforma, não corrige males antigos e novos que com ela não guardam relação ou correlação. Nem pode ser lida como compensação ou justificativa para a estupidez em estado bruto. Anuir com a barbárie pode tornar a mudança da Previdência inviável. O país precisa, sim, da reforma da Previdência, mas não precisa da insolência anti-humanista e autoritária dos bárbaros, que, no caso, já chegaram faz tempo. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.